Testemunhas de Jeová, a inserção de suas crenças e práticas. Os desvios semânticos. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vehaaretz hayetá torro vavorro, verrocher alpine terrom, verruar Elohim meraheft alpine hamaim. Tradução brasileira. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por cima das águas. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Cristãs. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. A organização adulterou a passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 2 na TNM. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ao traduzir o termo hebraico Verruar Elohim e o Espírito de Deus por e a força ativa de Deus. A palavra hebraica ruar significa vento, espírito de uma pessoa, mente, espírito de um Deus, mas foi substituída por força ativa. Russell começou a argumentar contra a personalidade do Espírito Santo e atacar o trinitarianismo, adotando a crença de Ario em 1882. Ainda hoje essa doutrina é mantida, pois no seu credo a Sociedade Torre de Vigia nega a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Ensina que ele é uma força ativa e impessoal, executadora da vontade de Jeová. A organização transferiu sua crença peculiar para o texto sagrado. Isso se chama exegese, introduzir ideias externas no texto, o contrário de exegese, que extrai a ideia do interior do texto. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Tradução brasileira. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem traspassaram, e farão pranto sobre mim como quem pranteia seu filho único. Serão amargurados por causa de mim como quem o está por causa do seu primogênito. Tradução do Novo Mundo. E eu vou derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de favor e de rogos. E eles certamente olharão para aquele a quem traspassaram. Aqui está a diferença. Na tradução brasileira, olharão para mim a quem traspassaram. Na tradução do Novo Mundo, e eles certamente olharão para aquele a quem traspassaram. Já mudaram o sentido aqui. E certamente o lamentarão como no lamento por um filho único. E haverá lamentação amarga por ele, como quando há lamentação amarga por um filho primogênito. Na nota dessa passagem, na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas com referências, o corpo governante remete o versículo para João capítulo 19, versículo 37, parte do relato em que um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, saindo água e sangue. João capítulo 19, versículo 34. O apóstolo João declara que esse fato era cumprimento de profecias do Antigo Testamento e cita Zacarias capítulo 12, versículo 10. A organização reconhece ser messiânica a citada profecia, porém, por negar a divindade de Jesus, usou para a expressão hebraica Elai et Asher Dakaru, para mim a quem traspassaram, a versão
para aquele a quem traspassaram, substituindo a primeira pessoa, Elai, para mim, pela terceira pessoa, para aquele. Essa falsificação é desastrosa, tendo sido preparada para ocultar as testemunhas de Jeová, que o Deus Javé de Israel está afirmando ser ele mesmo traspassado. Então o propósito deles é desvirtuar o entendimento da passagem. Aqui o próprio Javé está dizendo que o povo de Israel olharão para ele a quem traspassaram. Aqui Javé é quem foi traspassado pelo povo de Israel, mas não o pai, e sim o filho. Mas porque eles são contra a doutrina da divindade de Cristo, eles mudam a passagem para dar outro sentido, não respeitando o texto hebraico. Elai et Asher Dakaru, para mim a quem traspassaram. E eles colocam para aquele a quem traspassaram, substituindo a primeira pessoa Elai para mim pela terceira, para aquele. Vamos ler também Lucas capítulo 23, versículo 43. Kai eipen auto, amen soi lego, semeron metiemu, esse ento paradeiso. Tradução brasileira. Ele lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tradução do Novo Mundo. E ele lhe disse: deveras, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Os manuscritos gregos foram produzidos antes do uso dos sinais gráficos de pontuação. Os principais textos impressos do Novo Testamento grego usam na presente passagem a vírgula antes da palavra grega semeron, hoje, como os textos receptus, os textos de Westcott Hort, de Nestle Aland e os da United Bible Societies. A organização publicou na nota de rodapé da tradução do Novo Mundo com referências o seguinte: embora WH coloque uma vírgula no texto grego antes da palavra hoje, nos manuscritos unciais gregos não se usavam vírgulas. Em harmonia com o contexto, omitimos a vírgula antes de hoje. Siríaco do V século da era cristã verte este texto: amém, eu te digo que comigo estarás no jardim do Éden. Tudo é um artifício para negar a sobrevivência da alma após a morte. A organização afirma que o texto grego de Westcott e Hort serviu de base para a tradução do Novo Mundo, assegurando assim a máxima exatidão possível. Agora declara ter resolvido não seguir mais o texto Westcott e Hort, que traz uma vírgula antes da palavra hoje, omitindo-a e pondo o sinal gráfico 2 pontos depois desta palavra, alterando completamente o sentido do texto. Tal declaração é em si mesma confissão da falsificação, pois admite que a TNM está em desacordo com o texto grego. Isso foi feito simplesmente para se harmonizar com o contexto teológico do corpo governante. Segundo o corpo governante, nesta passagem Jesus garantiu naquele momento que um dia estariam juntos no paraíso. Isso para se harmonizar com as crenças da organização que defende a doutrina do sono da alma. Em outras palavras, Jesus teria dito: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso seria uma linguagem inatural, pois a palavra hoje no texto seria supérflua. João capítulo 1, versículo 1. Em arque en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Tradução brasileira.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. TNM. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Escrituras Gregas Cristãs em Português, edição de 1963 e edição completa de 1967. TNM. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Edição revisada de 1984. A de 84, vem entre colchetes. TNM. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era entre colchetes, Deus. Edição revisada de 1984. Na TNM em inglês, o artigo indefinido aparece direto no texto, sem colchetes. And the word was a God. Nova edição de 1981. O mesmo acontece na edição espanhola. E lá a palavra era Deus. A Sociedade Torre de Vigia substituiu a cláusula final de João capítulo 1, versículo 1. E o Verbo era Deus por e a palavra era Deus, em letra minúscula. O enunciado no texto grego é kai theos en logos. O sujeito da oração é o termo logos, palavra, verbo, e o predicado do sujeito é theos, Deus. O artigo definido rho não antecede o termo theos, mas sim o termo logos. Na cláusula anterior, kai logos em pros ton theon, e o verbo estava com o Deus. O artigo é colocado antes de theos, ton theon. A organização usa essa construção gramatical para legitimar sua tradução. E a palavra era Deus, ou era Deus, ou ainda era Deus. Procurando dar uma roupagem erudita ao argumento, citou o erudito A.T. Robertson fora do contexto. No apêndice da Interlinear do Reino, edição de 1969, argumenta que a gramática grega de A.T. Robertson apoia a tradução da TNM, pois nela há uma declaração sobre os predicativos anátros, sem o artigo, e antepostos ao verbo. Estes também podem ter o artigo, como já foi explicado. O artigo não é essencial ao discurso. Porém, a organização citou apenas a primeira parte dela, omitindo o final. O artigo não é essencial ao discurso. Mesmo assim, a expressão também podem trata de possibilidade ou alternativa. O Dr. Robertson não foi o único a ser citado fora do contexto. Outros dois eruditos mundialmente conhecidos, H.E. Dana e J.R. Mantei, foram citados no mesmo artigo, do apêndice da Interlinear do Reino. Razão pela qual eles vertem a palavra grega para divino e não Deus. É porque se trata de substantivo grego theos sem o artigo definido. Portanto, theos anátros. O Deus com quem estava originalmente a palavra ou logos é designado aqui pela expressão grega rho theos, precedido pelo artigo definido rho. Portanto, theos articular. Tradutores cuidadosos reconhecem que a construção articular do substantivo aponta para uma identidade, uma personalidade, enquanto que uma construção não articular, uma qualidade acerca de alguém.
Isso é o que indica a Manual Grammar of the Greek New Testament por Dana Emantey. Faz notar na página 140, parágrafo 7. De igual modo, na página 148, parágrafo 3, diz esta mesma publicação a respeito do sujeito de uma oração copulativa que, por vezes, numa oração copulativa o artigo torna o sujeito distinto do predicativo. O Dr. Julius R. Mantey reagiu a essa atitude da organização num artigo intitulado "Uma tradução errada chocante", afirma: "Eles citaram-me fora do contexto. Apuradas pesquisas descobriram ultimamente abundante e convincente evidência de que a tradução de João, capítulo 1, versículo 1, por Deus era a palavra, em letra minúscula, Deus, ou a palavra era um Deus, não tem qualquer apoio gramatical." Foi isso quem disse o Dr. Julius R. Mantey. No dia 11 de julho de 1974, o Dr. Mantey escreveu para a Sociedade Torre de Vigia nos seguintes termos: 1. Nenhuma declaração há em nossa gramática que alguma vez tivesse pretendido dar a entender que um Deus fosse uma tradução possível em João capítulo 1, versículo 1. À vista dos artigos de Cowell e Harner na JBL, especialmente os de Harner, nem é possível traduzir João capítulo 1, versículo 1 por "a palavra era um Deus". A ordem vocabular tornou obsoleta e incorreta tal tradução. Em vista dos fatos precedentes, principalmente por me terdes citado fora do contexto, peço-vos por meio desta que não volteis a citar a Manual Grammar of the Greek New Testament, o que tendes feito há 24 anos. Peço ainda que de agora em diante não me citeis, nem nesta obra, em qualquer das vossas publicações, nem nesta obra em qualquer de vossas publicações. Também que pública e imediatamente apresenteis desculpas na revista Sentinela, uma vez que as minhas palavras não tiveram nenhuma relevância no que toca à ausência do artigo antes de Theos em João capítulo 1, versículo 1. D.A. Carson afirma que E.C. Cowell fez uma pesquisa nos nomes predicativos anártros antepostos a verbos. Como resultado, obteve que 87% destes predicativos são definidos no texto grego do Novo Testamento. Este resultado foi questionado por sua metodologia posteriormente, segundo outro erudito, Niger Turner, uma vez que Cowell não incluiu orações relativas, nomes próprios e um bom número de substantivos qualitativos. Porém, um aluno do Dr. Carson, de nome Ed Dewey, com recursos do programa de computador Concord, fez a mesma pesquisa, só que desta vez incluiu os dados que Cowell havia deixado fora, e o resultado foi mais ou menos igual. O Dr. Glenn A. Koch, do Seminário Teológico Batista do Leste de Filadélfia, Estados Unidos da América, escreveu: "Li o artigo do Dr. E.C. Cowell, uma regra definida para o uso do artigo no Novo Testamento grego. Há de notar que se faz referência a este artigo na gramática de Bless, de Brunner e Funk. Também são de notar as páginas 761, 767, 768, 794 e 795 da obra de A.T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, Gramática do Novo Testamento Grego à luz da investigação histórica.
Terceira edição, New York, George H. Doran, 1914, onde João, capítulo 1, versículo 1, é discutido de um prisma ligeiramente diferente do de Cowell, embora o efeito seja o mesmo. Theos não deve ser traduzido por um Deus. Portanto, concordo com a regra de Cowell. Por esses eruditos aqui já podemos ter uma ideia de que as TJs gostam de citar até mesmo os eruditos fora do contexto para dar peso às suas ideias deturpadoras das escrituras sagradas. Então, devemos tomar cuidado com essas pessoas que, para manter as suas doutrinas, não têm escrúpulo nenhum e tentam levar no bico até mesmo pessoas estudiosas. Ainda bem que estes irmãos, que estas pessoas eruditas citadas aqui, pediram uma explicação e até mesmo exigiram um pedido de desculpa formal, o que com certeza não aconteceu.